Beleza, agora sim. Obrigado. Então, pessoal, bem-vindos aí. Eu vou esperar, vou dar um tempinho aqui para ver se chega mais gente. A gente até agora tem aí a Marlene, a Milene, eu e o Guilherme Elito presentes aí. Essa reunião foi chamada um pouco em cima da hora, né? Então, não sei se vai ter uma adesão muito grande, mas vamos dar um tempinho aí para ver se chega mais alguém, que aí é mais produtivo, né? A gente com mais pessoas aí. Então, vamos só dar mais aí uns 5 minutinhos para a gente poder começar, beleza? Legal, legal, Guilherme. Estamos aí sabendo, estou sabendo que você está aí presente. Vamos lá. Pessoal, vocês estão vendo aí a minha tela, a apresentação? Conseguem ver? Beleza. Então é isso. 7:06. Vamos começar aqui a falar, né? Em respeito a quem chegou na hora. Então, boa noite a todos mais uma vez. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Giba, sou sócio fundador da Radix Florestal e estou aqui hoje para conversar um pouco aí com vocês sobre essa oferta, né, de ações que a Radix abriu aí recentemente, né? Então, que a gente começou aí. Alberto, acho que está com problema no áudio. Está me ouvindo? Está me ouvindo, Alberto, agora? Alberto, está me ouvindo? Alberto, está me ouvindo? Se tiver, faz um joinha aí. Tá. Vamos tocando aqui a questão. Então, a gente abriu essa reunião, chama essa reunião para falar um pouco aí mais sobre essa oferta de ações, né, que a gente está fazendo aí da Biotribo, né, na verdade, que é agora a holding que a gente criou para ser aí a dona da Radix, né? Foi a melhor forma que a gente encontrou para estar fazendo uma oferta da empresa, né? Que era uma demanda já de alguns investidores nossos, né? Que a gente abrisse então o capital, né, da empresa de alguma forma, né? Ainda não é um IPO, né? Ainda não é uma sociedade anônima de capital aberta, ainda é uma sociedade anônima de capital fechado,
mas é a melhor forma que a gente encontrou aí para possibilitar que os nossos investidores pudessem participar também da empresa, né? E não apenas aí dos módulos florestais, que era uma demanda antiga, né, que tinha alguns investidores. Bem, eu não vou me ater muito a essa apresentação, né, que a gente já fez aí no outro dia, que está gravada, né, essa apresentação aqui, porque isso aqui a gente já falou um pouco, isso acho que já está bem falado, algumas pessoas já tiveram dúvidas, tiraram as dúvidas, né, com relação ao que a gente tinha aqui. Isso é mais uma apresentação institucional. Então, nessa reunião de hoje, eu vou me ater a tirar dúvidas de vocês e falar aí sobre o projeto, né, um pouco desse projeto, o que é, o que a gente está planejando, né, com esse aporte financeiro, com esse projeto de crescimento, e também, caso tenha necessidade, a gente falar aí sobre os números, né, de onde vieram esses números, né, que a gente tem aí, a expectativa de rentabilidade, né, e quais são as projeções de despesas, né, que a gente tem para os próximos anos, como é que isso tudo está planilhado, tá ok? A gente já forneceu aí algumas planilhas para vocês que falam aí a respeito dos dividendos, tudo mais, quais são os dividendos previstos, né? Mas é sempre bom a gente falar de onde que vem esses números aí para que todos entendam, né, e possam investir com a maior tranquilidade possível aí na Radix. Então, só relembrando, né, a gente está então fazendo uma oferta de uma empresa que a gente criou, chamada Biotribo. E por que a gente faz isso? Para que seja não uma empresa limitada, mas sim uma sociedade anônima, né? A necessidade de ser uma sociedade anônima é para garantia dos investidores e da própria empresa, né? E quando a gente começa a colocar um número maior de investidores, se a gente está trabalhando com uma limitada, todos esses investidores se conectam, né? Então, dívidas ou então patrimônios desses investidores se conectam, e quando a gente trata de uma sociedade anônima, a gente não tem esse tipo de problema. Então, obviamente, a gente tem alguns custos a mais com sociedade anônima e tudo mais, mas é necessário que a gente faça dessa forma. Existe uma burocracia maior, mas é importante que a gente faça dessa maneira. A gente tinha duas opções. Uma era transformar a própria Radix em uma SA, né? E a outra era criar uma empresa nova que fosse, então, dona da Radix. A gente optou por esse segundo formato, que é mais rápido, mais simples, e dá outras possibilidades para a empresa também. Então, assim, dessa forma, a gente já criou uma empresa do zero, já como SA, e permite que os senhores investidores possam, então, comprar ações diretamente dessa empresa, né, diretamente da Biotribo, né, como a gente chamou aí essa empresa. É importante, então, entender que abaixo da Biotribo não está apenas a Radix, né, mas também outros projetos, que é a Floresta SA, né, que é um projeto de agrofloresta já implementado lá em Roraima também. São 60 hectares lá, sendo 20 deles de silvicultura mista e 40 deles de agroflorestas. Então, a gente já tem esse projeto em andamento lá desde 2021, e com isso, sendo sócios aí da Biotribo, os investidores passam a ser sócios também desse investimento, já que a Radix é detentora aí de 20% das ações dessa empresa. E passa também a ser investidores, né, detentores aí de ações da Arborus, né, que é a plataforma de crowdfunding pela qual a gente fez nossa última rodada de investimentos, a última oferta pública, uma plataforma com registro na CVM para realizar operações de crowdfunding. E com essa plataforma a gente pretende, então, fomentar aí o mercado secundário, esse mercado de ativos florestais. A gente pretende que ela sirva aí como um instrumento, né, para alavancar, então, ainda mais esse mercado, dando mais liquidez para os nossos títulos e, assim, maior atratividade, né, para investidores que venham investir nas nossas florestas, né, as florestas da Radix, que vão passar aí a ser as suas florestas também, quando vocês investirem com a gente, né? Então, a gente cria novas possibilidades também, né? De outros negócios que venham a surgir. A gente está sempre atrás de novas ideias, sempre pensando, sempre criando novas coisas.
E, a partir daí, todas essas novas empresas que vêm a surgir, elas vão estar conectadas aí com a Biotribo. Então, a Biotribo ela passa a ser algo maior até do que a própria Radix. A Radix foi a origem de tudo, né? Com a ideia do crowdfunding, da venda de títulos florestais, mas isso aí já evoluiu, né? Obviamente, para a Floresta S.A. e para a própria Árvores, e a tendência é que a gente tenha aí novos produtos aí pela frente também, que venham a ser incorporados à empresa. Aqui a gente tem um pequeno histórico, né, da empresa. Mais uma vez, eu digo, não vou me ater a esses pontos, né, a questão do mogno africano, né, a gente tem a empresa, ela sempre trabalha com tecnologia, né, isso é muito importante, né, a gente está sempre à frente. Isso é importante, muito importante para a gente pelo quê? Exatamente porque a gente está à distância, né? Então, como a gente está à distância, a gente precisa fazer o controle dessas florestas, a gente precisa que elas cresçam da melhor maneira possível, com a maior produtividade possível, então a gente precisa trabalhar com tecnologia de ponta, né? Então, é uma empresa que vem aí sempre trabalhando com o que há de melhor, né? Em termos. E é assim que a gente pretende continuar. E é por isso, esse é um dos motivos que a gente tem aí, é uma das coisas que a gente tem que a gente está captando recursos agora, para exatamente melhorar essa nossa estrutura. Então, quando a gente fala da destinação dos recursos, para onde vai estar indo esses recursos, né, que a gente está captando, está captando 2,5 milhões, mas para onde vai isso, afinal de contas? Esse é um ponto muito importante. Né? Foi até uma pergunta de um investidor nosso, né, que ele me perguntou assim, não, mas quanto que os acionistas vão estar levando nisso, nessa rodada? Então, a pergunta dele era, quanto que o Giba vai estar levando, quanto que o Thiago vai estar levando desses 2,5 milhões que a gente está captando? E a resposta é bem simples, nada, mais uma vez. A gente não está vendendo nossas ações, tá? A gente está sendo diluído, né, na operação para possibilitar a entrada de investidores que estão investindo na empresa. Então, todo o capital é direcionado para a operação da empresa. Então, o que está acontecendo? Nós já criamos a Biotribo dessa forma, então ela já tem, das 360 mil ações da empresa, 15,5% já estão em tesouraria, já são ações alocadas em tesouraria. Então, a gente já tem essa previsão, né, de direcionamento de dinheiro. Então, essas ações estão sendo vendidas pela Biotribo e os recursos serão alocados na própria empresa. Uma boa parte desse recurso ele vai exatamente para a aquisição de terras. Né? A gente uma base do nosso projeto é a aquisição de terras para a implementação então das florestas. Então, se eu vou plantar a floresta, eu preciso ter terra. Existe sempre a opção, né, da gente, vamos trabalhar então com arrendamento, alguma coisa. A gente tem uma operação em arrendamento, que é a operação da Fazenda da Esperança, o módulo 4, mas a gente identificou que não é um processo muito interessante, porque quando a gente faz esse arrendamento, a gente acaba abrindo mão de uma parte dos nossos títulos, né? Porque por mais que ela seja um arrendamento de longo prazo, que é uma parceria, né, que o dono da terra ele recebe uma participação dos resultados da floresta, da venda da madeira, tudo mais, assim como os nossos investidores, ele tem uma cota dele lá. Apesar, mesmo que isso seja a longo prazo, eu preciso reduzir, então, o número de cotas que eu coloco no mercado. E, dessa forma, eu tenho uma capacidade de captação menor de recursos no mercado. E isso faz, então, com que não compense. É melhor para nós ter um número maior de ações, pensando no formato da empresa, né? É melhor para nós ter um número maior de ativos para colocar no mercado e assim a gente pagar um patrimônio para a empresa. Então, a gente compra a fazenda, que aí se torna um patrimônio da empresa, e aí a gente pode, a partir dela, a gente gera esse recurso depois do plantio das árvores. Então, a gente gera mais ativo passível de venda, né? Se a gente faz o arrendamento, a gente tira aí 20% e que a gente poderia transformar em dinheiro para comprar novas fazendas e assim aumentar o patrimônio. Então, isso vem também de uma ideia muito interessante desse tipo de investimento que está sendo feito agora, que é diferente do investimento dos módulos florestais. A gente faz o nosso cálculo de rentabilidade ali em cima, e aí eu vou voltar aqui para a questão, já vou passar aqui para a questão da rentabilidade.
esse cálculo de rentabilidade, eu estou passando assim rápido porque eu estou pressupondo, né, como a gente já distribuiu esse material, que as pessoas já deram uma olhada nesse material e tudo mais. Eu tenho o Guilherme Lito aqui, ele já até fez a reserva dele, já assinou o contrato, né? Tudo mais, já tá investindo aí com a gente. Bem-vindo, né, Guilherme? Aí a Radix, mais um acionista aí da Radix. O que a gente tem aqui, essa TIR que está calculada aqui, ela é baseada numa previsão de distribuição de dividendos, né? Quando a gente fala aqui de TIR menos CAPEX, aí que sim que a gente está falando de uma previsão de inclusão do patrimônio, né? Então, aí que a gente está retirando, né, para aumentar o valor da TIR, retirando aí das despesas, né, a questão do CAPEX, né? Então, do crescimento patrimonial da empresa, que é um crescimento que acontece aí todo ano, né? A gente está sempre comprando terra, sempre comprando máquinas, isso está dentro da nossa previsão de desembolso. Então, isso aí faz com que o nosso patrimônio cresça. E por isso que é mais interessante para a gente comprar as fazendas do que exatamente arrendar. Então, cria um patrimônio, inclusive, é um lastro futuramente, numa necessidade, uma opção, às vezes, de captar dinheiro via dívida, né? Que pode ser. A gente hoje tem vários. Antigamente era bem mais difícil de captar, hoje está ficando cada vez mais fácil. Várias linhas de crédito que, por ser um projeto sustentável, um projeto verde, a gente consegue captar isso aí no mercado financeiro, bancário, digamos assim, né? Com juros mais baixos. Então, tendo esse lastro, né, esse lastro patrimonial, isso acaba facilitando para a gente também, futuramente, uma captação via banco, né, caso a gente entenda que seja mais interessante, né, ou mista, né, um blend, né, a gente já pensa nessa possibilidade de fazer um blend, como a gente vem fazendo hoje. A gente já tem um blend de entrada de capital. A gente tem o capital vindo da venda dos ativos e agora a gente tem o capital vindo de equity da empresa, de forma a alavancar, né, digamos assim. A palavra certa não é alavancar, mas sim, eu esqueci a palavra agora, mas tudo bem. Escalar, né, a empresa, dar mais escala para a empresa. Então, a gente vai fazendo esse blend. É possível que no futuro também a gente inclua uma dívida, alguma coisa desse tipo, se for um juros interessantes, né? Porque, vou pegar lá um juros 2% ao ano, 3% ao ano. Vale a pena para a gente poder continuar andando com a empresa sem necessidade de diluição dos investidores. É uma opção que a gente pode tomar mais lá na frente. Mas hoje, então, está voltado principalmente para a aquisição de terras, né? Infraestrutura. A gente, para implementar o projeto que a gente tem, que é de já, a partir de 2023, estar plantando 100 hectares, dar um salto no nosso plantio, a gente precisa, principalmente, de ampliar e qualificar mais o nosso viveiro, né? E dentro do nosso projeto já está prevista a contratação também de um viveirista, né? Qualificado para poder tocar, porque é uma produção bem maior, né? De mudas, a gente salta aí de uma necessidade de 25 mil mudas por ano para 80 mil mudas por ano, né? Então, é um salto bem razoável. E a gente precisa realmente ampliar a nossa capacidade de produção. Dentro da infraestrutura também a gente já está pensando na instalação de energia fotovoltaica, né? Ainda para pegar antes do marco, né, temporal aí da mudança aí das regras da energia fotovoltaica. Então, é uma outra coisa de infraestrutura que a gente já pretende estar implementando, além de todas as coisas que vêm quando a gente compra uma fazenda. Sempre tem que mexer na sede, sempre tem que montar galpão, sempre tem que montar uma série de coisas. Então, a gente tem uma parte direcionada para a infraestrutura da fazenda, que na verdade, ela acaba valorizando a própria fazenda, então, ela acaba aumentando também essa questão, melhorando essa questão patrimonial. Uma outra coisa que está direcionada é a compra de máquinas, né, de veículos. Então, a gente precisa hoje de comprar um carro novo, um trator também grande, que a gente não tem, é uma dificuldade que a gente tem com a Radix operacional. A gente tem um subsolador, né, mas a gente não tem a máquina que puxa o subsolador, que é uma máquina mais cara. Então, a gente sempre está tendo que alugar e nem sempre tem disponível. Então, às vezes, a gente perde o tempo certo de fazer a operação. E essa máquina, ela, na proporção que a gente chegou hoje, ela
indispensável. Uma máquina de R$600 mil, né, que inclusive já está encomendada e tudo mais. Com relação à compra de terras, também uma parte importante da gente falar é que já está em prospecção, essas terras já estão em prospecção, a gente já está encontrando algumas coisas boas aí. Eu, semana que vem, estou indo para lá, para Roraima, para já, talvez, já até fechar algum negócio lá, que a gente já encontrou algumas coisas que estão dentro dos parâmetros, né, que a gente busca, que não é só comprar terra, não é qualquer terra, a gente tem que seguir alguns critérios, né, que a gente tem. Um deles é preço, né, a gente não pode pagar preços absurdos no hectare útil da terra, e outros é que ela tem que já ter sido desmatada, né, porque a gente não faz desmatamento, ela tem alguns critérios do tempo desse desmatamento, se não é uma área que já entrou em regeneração, né? Então, ela não pode estar parada há mais de 10 anos, né? Porque se ela já entrou em regeneração, a gente não pode utilizar, que são critérios, inclusive, que o Fundo Vale vai nos impor, né? Caso a gente venha aí a um outro ponto, né? Que a gente já falou aí, já divulgou, que a gente faz parte hoje, né? Estamos no pipeline, né, do Fundo Vale para compor aí a meta florestal deles 2030, né? Então, para receber aportes financeiros aí do Fundo Vale para um projeto, né, um POC, né, um projeto de conceito. E aí, para isso, as nossas terras têm que estar atendendo a algum critério. E aí a gente já está achando algumas terras lá e eu já estou indo agora na semana que vem para dar uma olhada nisso, para, de repente, a gente já estar fechando algum negócio. Então, isso aí já está encaminhado, né? Também já está se encaminhando. Então, a gente aí tem compra, aquisição de implementos também, tem os implementos que a gente precisa comprar e alguns equipamentos que a gente precisa comprar. Então, quase 100%, acho que desses 2.500, acho que só 200 mil não estão direcionados para isso, que vão ser direcionados aí para a própria operação, né, para a OPEX, né, para a operação que a gente já vai estar rodando. E ainda vai ter outras despesas, né, que a gente tem previstas aí, que é principalmente para a produção de mudas e tudo mais, mas isso vem das rodadas de captação, que a gente deve ainda fazer esse ano, mais uma rodada de captação de investimentos em módulos florestais, do módulo 5, a gente ainda tem lastro aí do módulo 5 para fazer mais 2 captações, né, então uma privada e mais uma pública, então a gente deve abrir mais essas 2 captações esse ano para capitalizar ainda mais a empresa aí, e para a gente fazer essa operação aí do plantio dos 100 hectares. E falando, então, um pouco, né, do que é que a gente quer fazer, né, com esse dinheiro, qual é o nosso projeto de crescimento. A Radix é uma empresa de reflorestamento, basicamente é isso. Hoje a gente planta mogno africano, mas a gente tem ideias também de plantar outras árvores, outras espécies. Esse POC, essa POC do Fundo Vale, ele é direcionado exatamente para isso. É um dinheiro que vem sem nenhuma contrapartida, né? Caso a gente consiga realmente chegar ao fim das etapas, né? Mas ele vem sem nenhuma contrapartida exatamente para que a gente monte um sistema à parte, né? À parte do nosso projeto, um sistema que seja de silvicultura mista, e envolvendo outras espécies nativas também, que também é uma demanda de alguns investidores nossos, que a gente, né, tem isso, e algumas pessoas que não investem com a gente exatamente porque a gente trabalha com monocultura. Então, é um sistema mais biodiverso e mais regenerativo, né? Então, esse é um dos objetivos que a gente tem, não apenas trabalhar com mogno africano. O nosso modelo de negócio que esse modelo que está sendo apresentado para vocês, foi trabalhado ainda em cima apenas do mogno africano, porque a gente não desenvolveu ainda completamente esse outro modelo de negócio, a gente está fazendo junto com outras empresas, né, que compõem ali o handicap ali do Fundo Vale, e nós estamos, então, mas a gente tem essa intenção de, no futuro, está migrando isso aí para sistemas mais regenerativos. Lógico, a gente vai precisar de algum outro tipo de aporte, né? E é isso que a gente estuda junto com eles, seja venda de crédito de carbono antecipada. Aí eu estou vendo, a Bílio não tinha visto ainda, Bílio, boa noite aí. A Bílio está sempre presente aí nas nossas lives, nas nossas reuniões e todos aí. Bem-vindo.
então a gente pretende, né? Mas o principal da empresa é se manter plantando. Esse é o grande objetivo da empresa e se manter crescendo, né? Então, para a gente realmente ser uma das maiores empresas de reflorestamento do mundo, a gente precisa de capital. E para isso que a gente desenhou esse projeto que começa a entrar não apenas capital por meio das ofertas públicas, né? Mas também capital por investidores. E por que isso? Por que a gente não continua só com ofertas públicas? Porque o crescimento via apenas ofertas públicas, ele é um crescimento orgânico, né, como a gente chama, mas ele é mais lento, porque eu necessito ter as áreas plantadas para depois crescer. A área plantada, depois cresce. A área plantada. Então, isso é lento. O que a gente está fazendo agora é entrando capital de outra forma para que a gente acelere esse processo. Então, a gente já planta mais agora, com o dinheiro que a gente está captando, uma área maior do que a gente teria condições de plantar só com o dinheiro da captação. E a captação vai mantendo essa operação girando. Então, a gente tem, dentro dos nossos objetivos aí, 5 anos de captação de recursos, que podem acontecer ou não. Isso vai depender exatamente de outras possibilidades de capitalização que a gente venha a ver, se a gente não precisar diluir os investidores. E vamos então captar dinheiro via dívida ou via venda antecipada de crédito de carbono, mútuo conversível em carbono ou outras formas de captação, a gente pode, de repente, estar pensando dessa forma. Mas o que a gente projetou inicialmente é isso. E qual a ideia? Que a gente monte não apenas essa questão de plantar árvore, a gente precisa também de outras atividades. A gente quer verticalizar ao máximo a nossa operação, né? A ideia é essa, por isso que já entra a Arborus, né? Como uma das etapas dessa verticalização. Então, em vez de a gente depender de uma plataforma de investimento para que a gente faça as nossas rodadas de captação, em vez de a gente depender de uma plataforma de investimento para que a gente faça o nosso mercado secundário, que tem muitas particularidades. A dificuldade que a gente tem hoje é que a gente é uma startup, a gente tem um ativo interessante, mas ele tem umas particularidades que diferem de outras empresas do mercado, que é o que mais gira essas plataformas. Então, muitas vezes a gente tem um produto bom, mas está fora da tese de investimento dessas plataformas. Então, a gente cria uma plataforma própria que segue a nossa tese de investimento. E existem outras empresas com essa mesma tese de investimento. Então, a ideia dessa plataforma é não apenas trabalhar os projetos da Radix, mas também outros projetos da SG, outros projetos sustentáveis que tenham necessidade de capital. Então, essa é a ideia. A gente verticaliza, né, a nossa operação com a entrada da Arborus no nosso portfólio, né? E aí a gente incentiva esse mercado secundário, incentiva esse mercado de pequenas empresas se capitalizando via crowdfunding, né, com esse projeto da Arborus. E para nós é uma ferramenta que a gente utiliza a todo tempo. E para nós agora acaba sendo um custo mais baixo, ou seja, mesmo que a gente pague para a Arborus, é um dinheiro que a gente é sócio desse dinheiro, né? Então, para nós é muito interessante ter essa verticalização. E essa verticalização ela passa agora pela essa parte de captação, mas futuramente a gente precisa também de verticalizar a nossa operação de beneficiamento. Então, dentro do nosso projeto, tem lá, em 2027, R$1,5 milhão direcionado para quê? Para a construção de uma serraria. Então, a gente sabe que a gente vai precisar, lá em 2027, de construir uma serraria para quê? Para começar a beneficiar nossa madeira de desbaste, que começa a sair do módulo 2, módulo 3, módulo 4, que são os módulos que a gente já tem. Da Floresta SA, a madeira vai sair também, a gente beneficia essa madeira, que é uma empresa nossa também. Então, a gente e pode também de outras empresas, que outros produtores vão ter na região com madeira. E a gente não necessariamente também vai ser a Radix que vai beneficiar essa madeira, talvez não. Como a gente tem um formato hoje de holding, e isso facilita isso também, a gente pode criar uma outra empresa embaixo da holding que vai ser responsável pelo beneficiamento de madeira, que aí a gente pode aproveitar de alguns benefícios fiscais dessa área e não misturar tudo dentro de uma empresa só. Entendeu? Então, a gente começa a fazer isso aí, a holding começa a ter realmente uma realidade, né, de várias empresas ali embaixo, né, que fazem
coisas distintas, mas com o objetivo de verticalização da nossa operação, né? Então, a gente tem isso, tem beneficiamento, né, da madeira, né, o beneficiamento inicial, a gente pode ter toda a parte aí de gestão do nosso patrimônio, né, também, que a gente tem aí de terras, não necessariamente ele precisa ficar dentro da própria Radix, né? Hoje a gente está comprando as terras, ainda não definimos, né, com a contabilidade, se as terras ficarão em nome da Biotribo ou se ficarão em nome da Radix, porque existe uma questão, vou citar um exemplo aqui, né? Por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar é um exemplo bem claro disso, né? Todo mundo conhece aqui, não tem quem não conheça, só se o cara não for brasileiro. O Grupo Pão de Açúcar é um maior grupo aí que a gente tem em termos disso de varejo, né? De vendas e de supermercados e tudo mais. Eles foram vendidos, né? Eles venderam a participação deles, eles saíram da operação de mercado há alguns anos, que foi vendido para a Cassino, né? Uma empresa francesa, mas o Abílio Diniz continua ganhando dinheiro. E aí você pergunta, por que ele continua ganhando dinheiro? Porque os imóveis, aonde estão os supermercados hoje, eles continuam sendo do grupo do Abílio Diniz, né? Porque eles sempre fizeram isso, eles segregaram essa operação. Então, uma era a operação de imóveis, que comprava imóveis, e o Grupo Pão de Açúcar alugava esses imóveis dos proprietários, né? Que era uma outra empresa do grupo, que era dona dos imóveis. Então, e dessa forma, inclusive, isso é interessante até em termos fiscais, né? Porque você gera prejuízo, né? Para a despesa, né? Para a empresa que está arrendando ou alugando aquele imóvel. E aí você tem um abatimento, já que a gente trabalha no lucro real. E essa operação era feita e hoje eles continuam sendo donos dos imóveis e a empresa que entrou a Cassino continua alugando deles os imóveis, que eles não vão mudar de lugar, né? Todas as lojas. Algumas mudam, mas nem todas. Então, essa é uma possibilidade também que a gente tem. E só falando de possibilidades que a gente tem com a holding, tá? Então, essa é a ideia, é uma ideia maior e de um mercado, isso é o principal, um mercado que está cada vez mais movimentado. Então, a gente está, hoje até foi aniversário do Thiago, né? Aproveitar para dar os parabéns para ele mais uma vez aí, falando com ele, parabéns, ele falou, cara, esse é nosso ano, né? Eu falei, cara, é mesmo, esse é o ano da Radix, porque está tudo, né, andando nesse sentido de várias coisas boas, né, acontecendo, né, para esse mercado, né, para esse setor, na verdade, não é nem mercado, eu diria, para esse setor, porque o mundo abriu os olhos, né? Então, existem vários fundos, né, que estão direcionados para essa questão da restauração, da recuperação, né, com esse objetivo aí ambiental de realmente salvar o que a gente ainda deixou para trás, né? Nesse afã aí de crescimento. Bem, mas então esse é o objetivo, né, da Radix, é se tornar uma empresa muito grande, né, e ter aí várias possibilidades. E para isso a gente precisa de recursos, para isso a gente precisa também de corpo técnico, de corpo diretivo, a gente precisa de gente trabalhando. Eu sozinho não consigo fazer isso, o Thiago sozinho não consegue fazer isso. Então, a gente precisa qualificar nosso corpo técnico para a gente ter pessoas que dão apoio e que façam isso aí acontecer. Então, a gente salta aí, esse ano, a gente salta de 100 hectares, 160 hectares, considerando a Floresta SA, 160 hectares para 260 hectares. Então, a gente praticamente dobra de tamanho e aí a gente vai nessa linha. Em 2025, a gente já vai estar plantando 150 hectares, ou quem sabe até mais. Isso vai depender realmente aí de como as coisas vão se desenhar. A grande verdade é que hoje a Radix tem o quê? Capacidade operacional. É isso que a gente demonstrou nesse tempo todo. A gente conseguiu fazer isso acontecer. E à distância, né? A gente está em Roraima lá, operando e fazendo isso acontecer. Então, a gente tem os melhores mognos aí, entre os melhores mognos do Brasil, nossas árvores aí sendo plantadas, aparecendo. Então, a gente tem tudo isso acontecendo e é isso que a gente está chamando vocês para participarem junto com a gente. Tá? Bem, eu acho que era isso que eu tinha para falar com relação à empresa. Tá? Vou falar um pouquinho aqui, tirar essa tela, que eu estou tentando ver como é que eu faço para parar de compartilhar, que eu sou meio ninja aqui com esse negócio. Aqui, stop share. Beleza, eu vou colocar uma outra tela aqui,
que é com relação ao nosso... achei. Que é a planilha, né, que originou aí esses números, né? Ué, é a mesma tela? Qual a tela que vocês estão vendo? É a apresentação ou é a planilha? É a planilha? Planilha, beleza, planilha. Obrigado aí, pessoal. Desculpa aí a limitação técnica. Essa tecnologia está me matando. Mas tudo bem. Vou sair aqui, porque eu já estou até envergonhado aqui com o Alberto ali. Mas, poxa vida, cara, gráfico sem título. Então, vou sair dessa tela aqui, vou passar direto aqui para essa outra tela aqui, que vai falar um pouco de onde que vem essa ideia, de onde que vem esses retornos aí que a gente está esperando. Tiago mostrou a carinha, Tiago vai querer falar alguma coisa antes de eu continuar aqui? Não, deixa eu mostrar a tabela aí, né? Eu só quero agradecer aqui, né, cada um de vocês por fazer parte não só da minha história aqui, já que o Giba mencionou meu aniversário hoje aí, né? Mas por fazer parte da história da Radix, né? A gente está nesse novo movimento aí, nessa nova etapa, né? E é bem legal, cara, ver assim o crescimento não só da empresa, mas da gente como acionista, como amigos. É bom ver aqui nessa reunião, né, tantos nomes conhecidos, né, tantos nomes de pessoas que já acompanham a nossa jornada há um tempo aí, como o Abílio, o Guilherme Lita, a Marlene, o Alberto. Então, são pessoas que estão aqui com a gente já nessa jornada há um tempo, que estão apostando aí na Amazônia junto com a gente. E é legal ver que essas ideias do maluco do Giba aí, né, dá certo e que ele continua pensando à frente, levando a gente. Então, é bem legal ver esse momento. E só agradecer mesmo a galera que está aqui com a gente nessa reunião. E olhando para esses números aí, eu fico cada vez mais animado de fazer parte dessa comunidade que é a Radix. Beleza, cara. Valeu. Então, só mostrando um pouco aqui, essa tabela, a gente acabou não colocando ela, né, disponibilizando, que a verdade é que ela é um pouco confusa, né, porque é dela que saem os números. Aqui é que a gente fez todo o projeto, né, projetou aí, calculou. Só para que vocês entendam um pouco melhor, esse aqui, na verdade, esse aqui é o final da tabela, né, que é onde a gente tem as receitas previstas. A gente vai ter alguns parâmetros aqui, né, que esses parâmetros a gente vai ter aqui por um preço de madeira, preço do móvel que está sendo utilizado, né, as receitas previstas com desbaste, receitas por corte raso, né, a TMA que a gente está usando, alguns parâmetros aqui que a gente tem. Mas, basicamente, o que a gente tem aqui de parâmetro principal é a participação que a Radix tem em cada módulo, né, e cada módulo que está previsto. Né? Então, a gente está aqui, o módulo 1, a gente tem 100% desse módulo, a gente considera ele apenas com 4 hectares, por mais que seja um módulo de 10 hectares, a gente tem ali mais ou menos 6 hectares que estão bons, né? Então, a gente considerou aí só 4 hectares dele, né? Para produtividade, porque é o módulo de Unai, né? E ele vai ter uma produtividade bem mais baixa do que os módulos de Roraima. Então, o módulo 2, a gente tem aí 30,78% desse módulo, a gente não vai captar mais em cima desse módulo. Módulo 3, a gente tem 29,78%, módulo 4, 31,58%, tudo módulos que a gente não vai captar mais. Módulo 5, a gente ainda está captando, a previsão é ficar com 30%, e daí por diante a gente tem os módulos que ainda vão ser plantados. Né? Então, módulo 6, 30%, a gente pretende ficar com 50% do módulo 7, módulo 8, 45% do módulo 9. A gente aumentou um pouco a nossa participação nesses módulos, né? Exatamente para quê? Para os investidores que estão entrando agora nessas rodadas, eles trazerem uma rentabilização melhor, um pouco mais para perto. Entendeu? Então, para quê? Para a gente ter uma participação maior. Então, eu estou entrando com dinheiro agora, estou sócio. Então, em termos de dividendos, os dividendos criam uma atratividade maior. Mas, assim, para perto, entre aspas, né? Porque eu estou falando aqui, módulo 8, vai ser plantado em 2025. O corte raso dele é previsto para 2045. Então, não é tão perto assim, né?
Mas ele já está dentro aí das nossas expectativas de retorno, né? Então, já está dentro de uma realidade visível, né? Então, a gente está falando aí de 23, 25 anos. Então, módulo 10 é 25 anos que a gente está falando. Então, a gente está dentro de uma realidade, então, por isso que a gente aumenta um pouco isso aí, exatamente para trazer para o investidor a possibilidade de ter um retorno ainda, né, num curto prazo, né? Médio prazo, digamos assim, e não tão longo prazo. Porque esse é um projeto, a gente não está falando de plantar mogno agora e colher daqui a acabou. É um projeto que a gente pensa de uma empresa para existir para sempre. É uma empresa de reflorestamento que está se sedimentando no mercado. Meu sonho é que eu, quando esteja lá lá no céu, olhe para baixo aqui e veja, não, cara, que coisa legal que a gente construiu, ela continua existindo. E aí eu já vou aproveitar para respondendo, se alguém tiver dúvidas, eu estou lendo aqui, tá? É a hora da gente tirar dúvidas também. Já vou respondendo aqui. Por que a participação do Alberto, né? Por que a participação volta para 30%? E qual o impacto nos dividendos se toda a série for de 30%? Bem, é uma coisa que a gente pode até calcular aqui, dar uma olhada para ver o que acontece, né? Com os dividendos. Eu posso mexer aqui na tabela, que a gente dá uma olhada para ver o que acontece. Mas ela reduz aí os dividendos e aí reduz a nossa TIR, bem consideravelmente, né? Mas, por que ela volta a 30% aqui? Porque a gente tem uma previsão de captação de recursos, tá? Fora do nosso projeto tradicional, né? Então, é um ganho de escala que a gente faz com captação de equity, dando, em troca do investimento, participação na empresa. Essa previsão ela está nessa parte cinza aqui, ó, que dos investimentos. Então, a gente tem em 2022 as 3 tranches, 1,5 milhão, que totalizam 2,5 milhões em 2022, é essa que a gente está fazendo agora. Tem uma rodada prevista de mais 2,5 milhões, que talvez, provavelmente, não vai ser feita só entre os investidores nossos, aí a gente deve abrir ela para investidores fora, devemos fazer uma primeira rodada, uma parte disso fechada para investidores, e uma segunda rodada aberta para investidores novos, para o mercado, oferta pública. 3 milhões em 2024, 3 milhões em 2025, 5 milhões em 2026. Isso é o que está planejado hoje, tá, gente? Não sei, se dá doida na gente, fala assim, gente, olha, o mercado bombou, vamos captar em vez de 2,5 milhões, vamos captar 10 milhões, e os investidores aprovam, e a gente tem projeto para isso, pode acontecer. A gente capta se isso for interessante para a gente, interessante para a empresa, se a empresa estiver valendo, né, o suficiente para isso aí, tiver condições operacionais, principalmente, de colocar isso aí no mercado. Se a gente fecha um negócio da China lá com um comprador já, eu quero comprar não sei quantos mil metros cúbicos a partir de 2028 de você, de 2048 de você, eu quero isso aqui. A gente vai e faz, executa. Então, pode ser que a gente tenha um projeto para captar não 2,5 milhões no que vem, mas 10 milhões. Mas hoje o que está desenhado é isso aqui. Então, a gente tem essas linhas de captação aqui. Esse é o projeto que a gente está. Isso faz com que a gente consiga jogar essas participações aqui para 50, 45, 45, 45. Ok? Aí, lá para frente, eu paro de ter essas entradas de receita. Previsão nossa, pode ser que continue, mas a gente para de ter essas previsões de receita aqui. E aí a gente tem que descer para 30%, para que a gente consiga manter o nosso fluxo de caixa. Entendeu? Então, essa é a ideia. Agora, se a gente diminuir isso aqui, eu diminuo a minha necessidade de captação fora, entendeu? Aí eu vou ter mais dinheiro no meu caixa, e então isso foi equalizado dessa forma. Se eu mudar isso, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou jogar 30%, 30%, 30%. Não vou jogar todos não, só para não complicar muito. Mas a gente vai fazer o quê? A gente vai diminuir a nossa TIR aqui de 14,98 para 13,82. Eu vou falar dessa primeira tranche, né? Beleza? Só que aqui nas minhas despesas e receitas, ó, eu vou ter uma receita, meu fluxo de caixa,
vou estar sobrando dinheiro, que é essa linha amarela. Entendeu? Então, eu vou estar com sobra de dinheiro aqui. Aí eu poderia, de repente, tirar uma dessas captações daqui. Entendeu? Eu posso tirar essa captação daqui. Ah, beleza. Aí eu tiro ela daqui e tiro a minha diluição dos investidores. Então, ele acaba subindo ali aquela TIR de novo, né? Porque eu tiro a diluição. Então, a gente pensou nesse cenário aqui, tá? Dessa forma. Mas ele pode se configurar de uma forma diferente também. Ah, diminui ali aquela participação para 30%, né? Futuramente. E não vamos fazer novas tranches de captação via equity, tá? O que a gente está fazendo aqui é uma diversificação, tá? É um blend, né, de captações. Que para essa diversificação acontecer, eu preciso aumentar a minha participação nos módulos para que a TIR do meu investidor, meu acionista, se torne interessante. Tá ok? Mas, caso a gente opte, né, futuramente para não fazer novas tranches, novas captações via equity, a gente vai precisar fazer isso aqui. Nos parâmetros aqui, a gente vai precisar diminuir isso aqui para 30%. Né? Mas foi uma questão aí realmente de opção, estratégia, de montar esse projeto com novas captações via equity, diluindo os investidores. Tá ok? Então, é bom entender, já que a gente está falando nisso aqui, de diluição de investidores, que aqui a gente tem uma determinada participação, tá? Do investidor. Tá? Então, isso aqui eu estou colocando a participação do investidor 1A. Né? Então, isso aqui é o 1,5 milhão, tá? Ele equivale a 9,75%. Tá? Só que a gente vai ter novas rodadas de captação, beleza? Então, uma de 2,5 milhões, de 3 milhões e 5 milhões. Essas novas rodadas de captação, elas vão tirar aí, ó, 10%, 9,25%, 7,5% e 9,5%, se manter da maneira que a gente projetou. Tá ok? Isso vai fazer uma diluição nesse meu investidor, né? Esse investidor que investiu, que tem 9,75%, que investiu 1,5 milhão, ela vai reduzir a participação de 9,75 para 8,78, 7,96, 7,83 e vai chegar no final aqui com 6,67%. Ah, então não é aquela rentabilidade que você falou aqui. Porque a gente já calculou dessa forma. Então, essa TIR aqui prevista é com base nesses dividendos que a gente tem aqui em cima, tá? Esses dividendos que a gente tem previstos, tá ok? E ele já prevê uma diluição. Então, ele já prevê que o cara vai ser diluído no passar do tempo com novas entradas de receita. Tá ok? Então, esse fluxo de dividendos aqui, já que a gente está falando aqui de dividendos, de onde vem esse dinheiro aqui que a gente vai estar pagando ao investidor? Basicamente, ele vem, inicialmente, de crédito de reposição florestal. Nós hoje estamos já pagando, inclusive a gente paga agora no dia 10 de setembro, o resultado aí da venda dos créditos de reposição florestal do módulo 3. O módulo 4 e o módulo 5, a gente está iniciando agora o processo de certificação deles, ou seja, em 2023 a gente deve ter o módulo 3, o módulo 4 para vender, e provavelmente talvez tenha até o módulo 5, mas a gente colocou o módulo 5 aí para 2024. Né? E aí, a partir daí, a gente plantando em 2023, o módulo 6, a gente botou um prazo aí de 2 anos para fazer essa certificação, que pode até acontecer antes. Mas o módulo 6, a gente teria aí a reposição florestal dele em 2025, e assim por diante, a gente teria todo ano reposições florestais aí desses módulos, beleza? Essa aqui é a participação da Radix, tá? Sobre a venda de crédito de reposição florestal. Cada módulo, cada hectare, ele gera 150 metros cúbicos de reposição florestal. Isso é um número certo, você não foge disso. A única diferença é, se eu tiver espécies nativas plantadas juntas, eu subo de 150 para 200. Se não, se é só espécie exótica, que é o caso do malmeno africano, são 150 metros cúbicos por hectare.
E a gente hoje a gente vendeu a uma média de R$ 48 reais. A última venda que a gente fez foi a R$ 50 reais, do módulo 3, algumas vendas a 45. Na média, a gente está vendendo isso, R$ 47 reais a gente vende um crédito de reposição florestal. E aí a gente tem um faturamento X e a participação da Radix aí de 30% dá esse resultado aqui, né, sobre o módulo, um módulo de 100 hectares, então a gente tem uma participação aí de R$ 170 mil. E esses R$ 170 mil, dentro da participação de um investidor, ele aqui aqui não é para um investidor para uma cota, tá? Aqui é para todo o investimento. Se algum investidor entrasse com 1,5 milhão, tá? Ele teria 13 mil aí de resultado. Ou seja, é um resultado bem pequeno frente ao investimento dele. Então, um dividendo ainda bem pequeno que a gente tem aqui no início, que é referente à venda de crédito de reposição florestal, tá? A partir de 2026, a gente entra outra variável aí, outra fonte de receita já prevista que a gente tem, que é a Floresta S.A. Então, a Radix, sendo dona de 20% da Floresta S.A., ela passa a compor também o nosso resultado aqui. Então, além da venda de crédito de reposição florestal, a gente tem aí uma previsão, dentro dos nossos 20%, cerca aí de R$ 100 mil previsto aí com venda de madeira de pau de balsa, já foi plantado lá na Floresta S.A. Então, a gente tem essa previsão, né, que aí sobe o resultado, por isso que a gente dá um certo salto aqui, né? Então, você estava ganhando 13 mil, aí de repente você salta para 46, né, exatamente porque entra não apenas a receita de venda de madeira, a gente tem uma previsão também de venda de madeira de desbaste do módulo 1, que vai estar fazendo 10 anos, mais o crédito de reposição florestal, mais a receita da Floresta S.A., que deve dar uma receita de dividendo aí de cerca de R$ 600 mil, que vai sendo distribuído, e aí esse investidor aí ele já tem uma participação, né, de 46 mil, um investidor de 1,5 milhão, digamos assim, né? E aí, assim por diante. Mas sempre o crédito de reposição florestal, aqui a gente não tem previsão de receita da Floresta S.A., e a gente começa a ter os desbastes das florestas, tá? Aí a gente vai tendo aqui os desbastes das florestas. Então, módulo 2, módulo 3, módulo 4, assim por diante. Aqui a gente tem um salto, um gap, porque são os módulos 2 anos que a gente passou sem plantar pela Radix, que seria o módulo 6, né, aqui, que ele aparece só aqui em 2033, que é que ele está fazendo o aniversário dele de 10 anos, né? Então, isso vai compondo as nossas receitas. E aí a gente tem, então, esse salto aqui bem grande também, né, em termos de receita, exatamente porque a gente entra a nossa participação em madeira de desbaste desse módulo, que é um módulo grande, um módulo de 100 hectares, que vai produzir bastante madeira. Por isso, nesse momento, a gente tem que ter a nossa serraria pronta, entendeu? A nossa previsão de construção da nossa serraria está para cá, para 2027, né? E uma melhoria nessa serraria para 2037. Por quê? Porque nesse momento a gente está trabalhando com madeira de desbaste, num determinado volume, uma determinada característica de madeira. A partir de 2037, a gente precisa de uma modernização e melhoramento dessa serraria. Então, está previsto mais 1,5 milhão de investimentos, né? Tudo claro, a valores de hoje, né? Que a gente está falando tudo a valores de hoje. Então, previsto mais 1,5 milhão de investimentos nessa serraria, para que a gente possa, então, beneficiar mais madeira, né? Uma quantidade maior de madeira com uma característica diferente de densidade, de tudo, que aí você precisa de equipamentos distintos, né, para trabalhar com essa madeira. Então, isso aí a gente está previsto. Então, a partir daqui, né, a gente começa a ter uma receita bem grande, né, e você tem um salto muito grande nos dividendos, né? Então, a gente salta aqui, ó, a gente vinha aí 30 mil, a gente salta para 140 e, de repente, a gente pula aqui para 500, 700 mil reais, né? De dividendos. Exatamente porque aqui a gente começa a trabalhar no mercado mesmo, que a gente começa a vender madeira de verdade. E quando a gente chega aqui, que a gente vai ter realmente um grande salto, quando a gente começa a vender em 2043, quando a gente começa a vender
a madeira adulta desses módulos que a gente começa a implantar em 2023, que aí são módulos de 100 hectares, módulos grandes, né, que começam a gerar bastante madeira. Em 2045, a gente não apenas tem um módulo grande de 150 hectares, mais uma participação de 50% sobre esse módulo, né? Por isso que existe aí também esse salto, né, bem grande. Então, não apenas é um módulo maior, como a gente tem uma participação maior. Por isso que, às vezes, olha ali e fala, mas espera aí, como é que foi esse salto aqui que aconteceu? Ele acontece exatamente por conta disso. Mais madeira e com uma participação maior da Radix. Tá? Essa que é a ideia. Deixa eu tentar responder aqui a pergunta do Abílio. No investimento na cota de 100 mil, com preço médio estimado por ação, com preço médio por ação, quantas ações daria, né, a um investimento de 100 mil? Eu acho que eu tenho esse número aqui, mas é fácil a gente fazer essa conta. Eu vou até refazer a conta aqui, que é mais fácil do que a gente fazer, dividido por 42,7. A participação é de 0,65%. Se eu não me engano, são 2.342 ações. Tá? Um investimento de 100 mil, ele equivale a 2.342 ações, ao valor de R$ 42,70. Deixa eu confirmar se é esse o valor aqui mesmo, 42,74. Deixa eu refazer a conta aqui para você. 100 mil dividido por 42,74 dá 2.340 ações, tá, Bíblia? Só para deixar aí bem claro. Vou até escrever aqui para ficar gravado aqui. 2.340 ações. Beleza? Então, é isso que a gente tem aí numa cota de 100 mil reais. Tá ok? Então, essa é a ideia, tá? De fluxo, né, que a gente vai ter de dividendos previsto. Uma coisa importante da gente falar aqui é sobre exatamente essa previsão de despesas que a gente tem com o quê? Com o chamado CAPEX, né? com o nosso patrimônio, né? No final das contas. O que a gente está montando é isso, a gente precisa, para operar, ter o máximo de autonomia possível, principalmente porque a gente está em Roraima. Então, muitas vezes a gente tem dificuldades porque a gente não tem equipamento. E a gente precisa mecanizar essas áreas e, com o crescimento, a gente precisa de mais máquinas trabalhando, né? E mais gente também. Então, a gente tem uma projeção aqui de aumento da nossa mão de obra, né? Então, a gente tem uma projeção de aumento de pessoas trabalhando, que aumenta o nosso custo consideravelmente, e a gente também tem uma previsão aí de despesas com compra de máquina. Então, só aqui no primeiro ano, a gente tem a previsão de 1 milhão e poucos, né? 1.070.000 reais, com a compra e regularização das fazendas, né, das terras, para a implementação desses hectares. Então, isso a gente está baseando num preço de 10 mil hectares por 10 mil reais por hectare útil, né, por hectare que a gente vai realmente utilizar, e mais 700 reais por hectare para a regularização fundiária. A gente tem, então, previsão aí de 250 mil para estruturas diversas, ampliação do viveiro, instalação de energia solar e a sede da nova fazenda. E mais 740 mil destinados, então, para aquisição de trator e um carro, uma picape. Isso aí deixando bem claro, tá, gente? O dinheiro já tem destino certo. Inclusive, o trator já estou dando a entrada dele aí, dia 30. Já estou dando a entrada porque senão a gente não consegue ter esse trator a tempo, porque eles levam um certo tempo para a gente colocar. Só esse trator, ele foi orçado aqui em 650 mil, né? A gente não vai gastar esses 650 mil, a gente conseguiu dar uma negociada nele, ele baixou para 612, mas já é uma coisa que já está comprada, né? Então, é um trator grande, né? Um trator de 150 cavalos, sem ele a gente não consegue trabalhar. Aí já tem previsto compra de roçadeira, plantadeira. Essa plantadeira é para a gente fazer o plantio das plantas de serviço, né, nas entrelinhas.
calcareadeira de 6 toneladas, que é uma coisa que a gente precisa. Hoje a nossa calcareadeira ela é muito pequena, então para uma área maior a gente precisa de uma calcareadeira maior. Uma outra roçadeira, né, uma de 3 metros, de 1,70 m, para a gente melhorar nossas operações de roçada lá. Então, isso aí é o que a gente tem de previsão. Mas todo ano a gente já vai ter previsões aí de desembolsos, né? Então, mais ampliação de viveiro, né? Ampliação de energia, outra série de fazenda, mais compra de fazenda. Um ecotritos, né? Que é um produto que a gente está querendo implementar lá, que é um triturador, né? de resíduos, né? Que a gente utiliza ele para limpeza da área, em vez de a gente usar uma pá carregadeira que destrói o solo e não utiliza bem os nossos recursos que a gente tem, a massa, né? Da capoeira, né? Da massa vegetal que a gente tem, a gente não utiliza isso aí, né? Esse ecotrito já está orçado, já está tudo certinho, para que a gente faça, então, a limpeza da área, triturando a matéria orgânica, né? Que a gente tem lá. Carretinha, todas essas coisas estão previstas. Aí você vê uma colheitadeira, né? Porque você precisa de uma colheitadeira. É uma ideia que a gente tem. Pode ser que a gente não compre essa colheitadeira, mas a ideia que a gente tem é de fazer plantio nas entrelinhas, e para isso a gente precisa de uma colheitadeira que entre. Hoje não existe no mercado uma colheitadeira, né? Existe no mercado uma colheitadeira que entra nas entrelinhas, só que ela custa R$600 mil, né? Então, para isso, pode ser que a gente entre talvez produzindo milho e vendendo milho, né? Produzindo feijão e vendendo soja de feijão. Hoje a gente não consegue, a gente consegue plantar, mas não consegue colher, né? Porque não dá viabilidade. Respondendo aqui já direto, o Abílio falou aqui que eu via que com as certidões negativas está tudo ok. Atualmente, nenhum passivo ambiental a compensar, não, a gente não tem passivos ambientais, tá? A compensar, nem as terras que a gente adquiriu. A gente não tem isso como critério, porque a gente poderia adquirir terras com passivos e compensá-los, mas a gente não tem nenhum passivo hoje a compensar, não, né? E nas terras que a gente está prospectando até agora também não surgiu nenhuma com passivo, até porque agora teve uma mudança que não é muito legal para a gente, né? Uma mudança no zoneamento econômico-ecológico, não sei qual é a ordem, lá de Roraima, que está ampliando para 50% a possibilidade de desmatamento na região dentro do bioma amazônico, que a gente não acha nada legal isso, né? Mas está acontecendo lá dentro. Então, muitas das fazendas que estão irregulares vão acabar se regularizando com desmatamentos, como um vizinho nosso que fez isso, desmatou 50% da fazenda lá, ele vai passar para regular. Como ninguém multou ele ainda, né? Então, isso não virou um passivo ambiental para ele ainda, e ele vai estar regular com esse novo zoneamento. Mas paciência, a vida é assim mesmo. Então, a gente tem várias coisas aqui previstas, essas despesas, então, elas estão todas previstas. E o interessante nisso é que ele envolve aí o nosso crescimento patrimonial. Então, isso aí, essas aquisições, elas entram dentro do patrimônio da empresa e acabam aumentando o valor da empresa, né? Então, você tem aí aqui embaixo, né, terras, né, que a gente não botou valorização nem depreciação para as terras, botamos o preço constante para elas. Infraestrutura, máquinas, implementos, equipamentos, a gente bota uma depreciação, né? E isso aí constitui aí um patrimônio para a empresa que tende aí a valorizar. Então, as ações, né, da empresa, não apenas os dividendos, mas as próprias ações da empresa, elas tendem a ter um crescimento aí de valor por conta dessa aí. Bem, respondendo aqui a pergunta, né, do Abílio, qual o percentual que a tribo deterá da Floresta S.A.? A Biotribo, ela não tem participação direta sobre a Floresta S.A. Ela detém 100% da Radix. A Radix tem 20% da Floresta S.A. Foi isso que quando a gente criou a Floresta S.A., a gente não colocou a Floresta S.A. no meu nome, nem no nome do Tiago, nem nada disso. A gente colocou no nome da empresa, da Radix. E assim vai permanecer. A gente o nosso jurídico não achou necessário que a gente retirasse, seria só uma despesa desnecessária, retirasse a Biotribo, a Floresta S.A., de dentro da Radix e jogasse ela para baixo da Biotribo.
né? Então, mas a Radix ela detém 20%. Hoje é um pouco mais do que 20%. Se você for ver lá no Estatuto Social da Floresta S.A., a gente tem 30 e poucos por cento. Mas é porque não captamos tudo. Então, os investidores que entraram também na rodada inicial da Floresta S.A., pelo investimento deles, deveriam ter 2% da empresa, mas eles não têm, eles têm 2 e alguma coisa, né? Exatamente por o 3 e alguma coisa, exatamente porque ainda serão diluídos. Então, a Floresta S.A. vai fazer uma nova captação, não sabemos ainda se será esse ano ou no próximo ano, mas essa captação vai diluir os investidores a 2%. Entendeu? Então, no final das contas, a gente terá 20% da floresta S.A. Então, a gente já considera como 20%. Beleza. Marlene, qual a relação de plantio feito pela Radix com a agricultura sintrópica? A gente não está trabalhando dentro do conceito de agricultura sintrópica, tá? Aquele conceito do Ernest, né? Na Radix, não. Na Floresta S.A., sim. Então, a gente tem alguma coisa nesse sentido. O máximo que a gente tem dentro da Radix é que a gente trabalha dentro dos mesmos conceitos assim de cobertura do solo, né? De descompactação do solo através do capim, né? do crescimento radicular do capim ou de outras plantas de serviço. Esse é o máximo que a gente tem. Mas a agricultura sintrópica ela está bem mais relacionada com a produção mais complexa, né? Uma produção mais complexa envolvendo um número maior de culturas e principalmente culturas não apenas florestais, mas culturas também de produção de alimentos, né? Que é o que a gente faz ali. Não que a gente siga ali todos os conceitos do Ernst, tá? A gente tem conceitos próprios, né? Dentro da Floresta S.A., de larga escala. O Ernest também trabalha hoje larga escala, principalmente desenvolvimento de equipamentos, né, que possibilitem um ganho de escala para a sintropia, né, para a agricultura sintrópica, mas a gente já trabalha na Floresta S.A. alguns conceitos, né, crescimento de plantas, né, que crescem de forma conjunta, né, uma ajudando a outra, né? Então, algumas deixam alguns nutrientes na terra que as outras aproveitam, algumas dão um sombreamento, né, para as outras plantas. Então, a gente plantou lá primeiro a banana, né, e aí viemos depois com o cacau. Então, a banana serve de sombreamento para o cacau e para o açaí já está plantado, aí o açaí cresce junto com o cacau, e aí depois o açaí vai dar esse sombreamento para o cacau. Então a gente já trabalha nisso de uma mescla de espécies, né, dentro da Floresta S.A. A Radix ainda não tem isso, tá? A Radix ainda trabalha só com o mogno africano. E talvez a gente vá, né, a ideia é que a gente migre para um sistema mais diverso com o apoio do Fundo Vale, desde que isso aí não impacte dentro dos nossos números de expectativa de rentabilidade. Ou seja, pode ser que a gente continue plantando mogno em forma monocultura e ainda crie florestas mistas, né? Ou pode ser que a gente faça meio a meio. Isso vai depender dos números que a gente vai chegar com esse projeto que a gente está montando junto com a Vale. O que a gente não vai fazer, em hipótese alguma, é diminuir a expectativa de rentabilidade dos nossos investidores. É isso que a gente não vai fazer. Mas esse projeto da Vale, ele já traz o quê? Não é uma sintropia também. Aí já é um conceito de silvicultura mista, onde a gente tem várias espécies com crescimentos em tempos diferentes, né? Com características diferentes, com aportes de nutrientes distintos no solo também. Então, a gente tem fixadoras de nitrogênio, fixadoras de carbono, né? E aí elas trabalham... elas são mais regenerativas, então, para o solo, porque elas trabalham de forma diferente o uso do solo, né, e a forma como e o que elas podem depositar no solo. Então, hoje, por exemplo, o mogno africano ele vai depositar basicamente matéria orgânica na parte superficial do solo e trazer alguns benefícios em termos de, principalmente, aquíferos, né, de subsolo,
ela pode ajudar na recuperação desses aquíferos. Já uma outra espécie, como o pau-rainha, ele ajuda na fixação de nitrogênio no solo. Já um pau de balsa, ele ajuda na fixação de carbono no solo. Então, a gente tem todas essas espécies que trabalham juntas. E uma outra coisa interessante desse sistema é que elas saem do sistema em momentos distintos, né? Então, você, por exemplo, você entra com pau de balsa no 2º ano, que vai sair no 7º ano. Aí uma parte do mogno sai no 10º ano e já entra um IP. Aí depois, aí já entra já formando lá uma outra parte da floresta. Aí o mogno sai definitivamente com 20 anos, mas fica a teca, que só vai sair com 25. Quando a teca sair, o pau-rainha está lá ainda. E o IP já está crescendo, entende? Essa é a ideia da silvicultura mista. Dessa forma, você contribui muito mais para a fauna, para a biota do solo, para aquele microclima, para aquele microsistema ali que você está criando. Então, você cria um sistema mais complexo e mais interessante em termos de regeneração. E aí, é por isso que a gente tenta buscar um modelo também que seja economicamente viável, porque o interessante da Radix é isso. Eu tenho contribuições ambientais e um sistema economicamente viável. Tem alguém tentando falar? Eu, Marlene. Oi, Marlene. Diga. Então, você fala tanta coisa que eu vou entender só daqui a um tempo, sabe? Desculpa. A minha relação com a Radix, assim, passa por plantar árvore. Uhum. Então, eu vou fazer 70 anos o mês que vem e não vou ver os rendimentos, vou ver lá do céu mesmo, né? E se tiver algum retorno financeiro disso, vai ser para filho, para neto, sei lá. Mas, assim, meu objetivo é realmente estar investindo nesse reflorestamento. Então, deixa eu ver se eu entendi assim, um pouco o que você falou. Nós começamos com a Radix, teve lá uma aplicação pequena minha, mas é uma aplicação, e a Radix fazia módulos, não é isso? Plantava alguns módulos florestais. E são quantos? Hoje são 5. São 5 módulos Isso. florestais. E quando a gente fez aquele investimento lá atrás, era para um dos módulos? Ou era para um dos módulos, isso. Para um dos módulos. Qual módulo você entrou, se foi no 4 ou no 5. Tá. Acho que foi no 5, Tá. Então a Radix tinha essa ideia dos módulos. Em função desse desenvolvimento todo, vocês resolveram criar uma holding, e essa holding é a Biotribo, que é uma empresa nova e é uma sociedade anônima. Uhum. Nessa Biotribo, a Radix está dentro dessa holding, a Floresta SA está dentro dessa holding, é isso? Sim. Uhum. A Floresta SA, a Radix fazem parte da Biotribo. Sim, as duas fazem parte da Biotribo. Como holding. Tem mais alguma empresa vinculada à Biotribo hoje? A Biotribo, mas a outra empresa é a Arborus, que é uma empresa de tecnologia, que é uma plataforma de crowdfunding. O que a gente faz e vai continuar fazendo é o crowdfunding florestal, certo? Tá. E é a questão dos módulos. Os módulos continuam existindo, tá? A gente vai continuar captando em cima dos módulos. É isso que eu mostro aqui nessa questão aqui desses parâmetros, a participação, que é isso que está marcado em azul. Se a gente mantém 50% de participação, os outros 50% são ativos nossos, que vão ser captados via crowdfunding ou outra forma que a gente encontre de captar. Hoje a gente utiliza crowdfunding. Como é que chama a plataforma? Arborus. Arborus. Isso, é a plataforma pela qual foi feita a nossa última oferta pública, e nós já fizemos algumas ofertas privadas por ela também. A gente trabalhou efetivamente no desenvolvimento dessa plataforma. A Floresta SA é onde? A Floresta SA fica também em Roraima. Em Roraima. Ela fica a 35 quilômetros da nossa sede em Roraima, da Radix. Ah, fica próxima, elas são próximas. A Radix e a Abração são bem próximas, tá? Sim, e assim, hoje, qual é o tamanho da Floresta SA em terra? A Floresta SA ela tem 100 hectares úteis, tá? E desses 100 hectares úteis, ela tem 60 hectares já implementados. 60 hectares. Quanto? 60.
60 implementados. Desde quando vocês estão fazendo isso lá? Desde 2021. A gente iniciou o projeto em 2021. Então, uma parte foi implementada em 2021 e outra parte foi concluída agora esse ano. Nossa, vocês já conseguiram implementar 60% do 100? 60% do 100. E a gente vai implementar 100 hectares na Radix ano que vem. Em um Tá. ano só. Agora, a Radix, ela trabalha com módulos. Esses módulos são separados ou estão todos numa terra contígua? A gente tem 2 módulos que são em terras contíguas, que são o módulo 2 e 3. São 2 módulos de 20 hectares cada um. O módulo 4, ele fica em uma fazenda um pouco afastada, é a Fazenda da Esperança. Ela fica a cerca de 70 quilômetros da gente, é a fazenda mais afastada que a gente tem. Mas ela consegue andar de forma assim, independente. É lá que a gente tem o projeto com a Embrapa, né? O projeto com a Embrapa, ele é um projeto de parceria, tipo 3, onde a Embrapa, a Radix entra com uma parte do recurso, né, que vem do nosso fundo socioambiental, aquele 5% que a gente detém para o fundo socioambiental de todas as captações, e a gente trabalha, então, em conjunto com a Embrapa, desenvolvendo um modelo agroflorestal para atender a região. Então, a ideia nossa é estudar esse modelo agroflorestal ali. Então, eles estão criando, a professora Terezinha. Aí lá a gente tem cupuaçu, abacaxi, açaí, cacau, várias espécies sendo plantadas juntas, junto com o mogno africano, junto com a castanha. E aí a gente tem esse estudo sendo feito em conjunto com a Embrapa, lá dentro da Fazenda da Esperança. E um pedacinho também desse estudo está sendo feito na Fazenda da Floresta S.A., um pedacinho de silvicultura mista, ele ocorre lá dentro da Fazenda da Floresta S.A. Então, a gente tem esse link aí com a Embrapa no desenvolvimento de coisas. E aí, e essa fazenda, ela anda lá um pouco meio separada, que é o módulo 4, né? E tem quantos hectares? Lá são mais 20 hectares da Radix e 5 hectares da Embrapa, do projeto da Embrapa. Tá ok? Então, tá. E aí a gente tem no módulo 2, o módulo 2 e 3, os 20 hectares são da Radix? Os módulos 2 e 3, esses 40 hectares no total, né, 20 hectares de cada módulo, são da Radix, são numa fazenda. A fazenda não é da Radix, a fazenda é minha, né? Eu fiz um investimento, comprei a terra e tenho um arrendamento para a Radix, né? De 25 anos. Então, ela está sendo utilizada, essa fazenda, mas ela está em casa. Legal. Tá. E aí a Radix tem uma fazenda, que é o módulo 5. Essa fazenda do módulo 5, ela fica a 5 quilômetros da fazenda do módulo 2 e 3, entendeu? Ela fica ali naquela região, que é a região de Campos Novos. É uma fazenda, a gente tem mais 40 hectares plantados, que é o módulo 5. Tá. E o módulo 1? Módulo 1, ele fica em Unai, aqui pertinho da gente. São só 10 hectares, mas ele não tem o mesmo desempenho em termos de produção, né, de madeira que a gente tem lá em Roraima. Mas para o seu interesse, que é realmente plantar árvores, então a gente tem mais esses 10 hectares aqui em Unai, né, plantado. Unai não mas é perto de Roraima ou não? Não sei. Não, Unai é perto de Brasília. Perto de Brasília? Que a gente fica, eu e o Thiago, a gente mora em Brasília. A gente não mora em Roraima. Tá. Legal. Daí que vocês conhecem a Moara, né? Desculpa. Então, tem Unai, 10 hectares, o módulo 2 e 3 são uns 20, tem um arrendamento, no 4 tem Radix e Embrapa, no 5 é Radix, agroflorestal está no 4, né? A experiência da Embrapa Agroflorestal está no 4, isso. A agrofloresta está no 4, legal. A agrofloresta está no 4. E aí tem ainda a Fazenda Esperança. A Fazenda Esperança é o 4. Tá? O 4 é a Fazenda Esperança. É a Fazenda Esperança, exatamente. É o módulo 4, onde a gente tem um projeto junto com a Embrapa. É a Fazenda Esperança. Tá. Legal, acho que eu entendi alguma coisa a mais. Agora, essa Floresta S.A. não tem nada a ver com os módulos. A Floresta S.A. é um outro outro projeto, certo? Que veio antes dos módulos. Não, veio depois dos módulos. Sim, depois dos 5 módulos implementados.
Aí veio a Aí, Floresta. depois dos 5 módulos, vocês começaram com a Floresta SA, que Sim. tem 100 hectares úteis, mas é Aham. maior a terra, né? Ela tem a fazenda tem 200 hectares, desses 200 hectares, 100 são 100 hectares úteis, que a gente pode Uhum. utilizar, mas o projeto inicial foi só para 60 hectares. Aí a gente implementou esses 60 E hectares vocês implementaram em 2021 e 2022. em 2021 e Em 2022. em 2023, vocês têm previsão de implantar mais? Lá na Floresta esse ainda não temos projeto para ampliar, ainda não. Ah, na Fazenda SA não tem Na projeto para Floresta SA ampliar. não, porque o projeto da Floresta SA ele deve seguir na linha de parcerias com é um projeto agroflorestal, ele deve seguir na linha de parcerias com produtores locais. Ah, que bonito. É legal. Agro, E aí é um projeto que agrofloresta. o Thiago toca, a gente está sendo acelerado, a gente tem uma aceleradora, né, que é a AMAS, Uhum. que também é financiada pelo Fundo Vale, entre outros financiadores, né, Fundo JBS, outros financiadores. E aí a Floresta SA foi selecionada, então uma das 6 empresas selecionadas para serem aceleradas pela massa. E aí um projeto que o Thiago Ah, está então tocando. aqui que entra a MAS e o Vale. Isso, não, a MAS entra na Floresta SA. O Fundo Vale, Aham. já como Fundo Vale para meta florestal, aí já é diretamente com a Radix. É um outro processo que a gente submeteu um projeto esse ano para o Fundo Vale, que foi aprovado, né? E aí está em processo agora de diligência para que a gente... Mas é um projeto novo ou está dentro de um desses? Isso, é um projeto novo da Radix, esse projeto que eu estou falando para você, de silvicultura mista, Uhum. entendeu? Que aí o Fundo Vale deve Mas seria financiar dentro de isso. algum desses módulos ou seria uma coisa nova? A ideia é que seja uma coisa nova. Ah, A ideia é uma que seja terra uma coisa nova. nova. Isso, que traz valor para a gente, afinal de contas, porque a gente vai estar plantando essas árvores, mas com fim de exploração futura, né, dessa madeira. Legal. Então, quando houve aquela aplicação inicial, foi para o módulo. Agora Sim, estaria sendo uma aplicação na holding, é na isso? holding, na holding. Mas Entendi. não que Tá. vai deixar de ter investimento nos módulos. Para quem quer continuar investindo nos módulos, eu mesmo conversei com o investidor hoje, ele falou, não, eu até poderia entrar, mas não, eu quero continuar investindo nos módulos. Ele optou por isso, é o tipo de investimento que ele quer fazer. Tá legal. Mas a gente pode conversar depois, não é isso? Isso, a gente pode conversar depois sobre isso. Legal, ótimo. Agora eu já estou com a cabeça mais arrumada. Não, é super importante essa sua colocação, porque muitas pessoas, às vezes, não, elas ficam limitadas, às vezes, à nossa oferta pública que a gente realiza, né? Então, elas acham que a Radix é só aquilo ali, né? Que é só aquele momento, só aquela floresta, só aquela expectativa de rentabilidade, só aquilo. Mas a Radix é uma coisa que vem sendo construída já desde 2015, né? É um projeto grande, né? Então, ela é bem mais do que isso. Às vezes, a pessoa não consegue enxergar tudo que a gente vem fazendo nesse tempo. Então, te agradeço imensamente, aí, Marlene, por essa intervenção, que ajuda a gente, às vezes, até a lembrar tudo que a Radix é hoje, né? Porque é muito mais do que plantar mogno africano. Hoje a gente tem vários projetos em várias linhas, que às vezes eu e o Thiago, a gente para assim, às vezes, e o Gabriel também, que está junto com a gente nessa jornada, a gente olha e fala assim, cara, como é que a gente conseguiu fazer isso tudo sozinho nesse tempo todo, nesse curto tempo, né? E é por aí. E é para isso que a gente está convidando vocês, para se juntarem com a gente nessa jornada, né? E quem puder contribuir, não apenas financeiramente, mas o Guilherme Lito estava aí mais cedo, saiu, já vou puxar a orelha dele e falar, Guilherme, vem ajudar a gente aqui em outras coisas também, que puder ajudar a empresa precisa crescer. E para isso, às vezes, não apenas o capital financeiro, mas o capital humano pode contribuir muito para que a gente chegue... já estou de volta, você ouviu, né? Estou de volta, você Deixa eu ouviu. te fazer só mais uma pergunta. É Giba, né? É, Então, a Noara que me passou o contato de vocês, por isso que de Brasília, né? Esse Unai, saiu um vídeo há alguns anos de um pedaço de floresta no meio do nada em Brasília, tudo pelado em volta e eram 2 jovens que estavam plantando, seriam vocês? provavelmente, talvez, eu acho que sim.
Lá em Unaí é bem interessante. assim mesmo, né? Na verdade, é uma fazenda... Ah, ó, o Guilherme deve estar falando aqui que é o sítio semente. Deve ser o sítio semente. Aí já era agricultura sintrópica, né? Ah, tá. É porque eu lembro de ter visto lá perto de Brasília nada, nada, nada e um oásis verde no meio daquele nada, né? Ah, não, então Tá, deve ser o sítio semente mesmo. tá legal. Obrigada. Tá, obrigado a você, viu? Pela intervenção. Muito legal, muito bacana. Então é isso, gente. Eu acho que eu já consegui que explicar assim, mais ou menos. A gente já está aí com 1h30 de reunião. Não queria estender mais, né? Queria só abrir mesmo para finalizar, ver se alguém mais tem alguma dúvida. Não precisa se ater aí ao chat. Abre aí o som e vamos conversar. Eu acho que é mais rápido se alguém tiver alguma dúvida que eu possa sanar. Eu sei que o Alberto está se coçando ali para fazer alguma pergunta, mas ele deve estar assim, não deixa eu perguntar para o Giba, depois eu ligo para ele e pergunto. Mas se tiver... Eu já fiz as perguntas, é que elas não foram lidas nem respondidas, mas depois você foi? responde, não se preocupe. Deixa eu ver aqui o que eu passei aqui. Então vamos lá, eu passei. Vamos responder aqui, 30%. Tá, vamos lá. A tomada de decisões de novos investimentos a partir de 2023 será feita pelos acionistas PN e ON. Não seria atribuição de acionistas ON? Sim. Essa tomada de decisão, ela é de acionistas ON. Ela não passa, a princípio, pela a tomada de decisão, tá? Ela não passa, não tem voto, né? O acionista PN não tem voto. Mas, obviamente, da mesma forma que a gente faz com tudo, né, na Radix, a gente vai ter assembleias, né, e a gente vai participar isso aos investidores e a gente vai seguir. A gente não vai fazer nada que esteja contra, né, a intenção, o interesse dos nossos investidores, né? Até porque existem regras, mesmo sendo PN, o investidor sendo minoritário, se os acionistas majoritários começam a pisar no tomate, existem artifícios aí que podem ser utilizados, né, para se tomar alguma intervenção nesse sentido. Mas a gente vai comunicar isso, obviamente a gente vai estar fazendo o melhor possível para vocês, porque o melhor possível para vocês, acionista, é o melhor possível para nós também, né? Então, isso aí a gente nunca vai tomar uma decisão que seja ruim para nós mesmos, né? Porque nós somos os majoritários aí dessa empreitada. Mas a decisão final, ela é sim dos ON, mas a gente vai ter assembleias, vai comunicar isso aos preferenciais e tomar a opinião de vocês com relação a isso aí. Beleza? Lembrando que a gente está fazendo, né, a Radix está fazendo uma captação, ou melhor, a Biotribos está fazendo uma captação de PN, e não de ON. Sim, é uma captação de PN, não é captação ON, tá? Então, só quem detém ações ordinárias somos eu, Thiago e Gabriel, que somos os sócios majoritários da Biotribo hoje. Tá ok? Vamos lá. Investimento cota, outra pergunta do Alberto. O impacto desse salto mencionado é reflexo de plantio em terras já compradas? Qual o risco de não atingir a meta de áreas plantadas desse módulo? Né? No caso, a gente estava falando do módulo 6, se não me engano, né? Naquela época, que é o que dá o impacto lá em 2043, eu acho. Tá, então, elas não são compradas ainda, tá? O dinheiro que está sendo captado é direcionado exatamente para a aquisição de terras. Hoje eu digo que o risco de não chegar àquela quantidade ele é muito baixo. Ele é basicamente o risco da gente não chegar àquela quantidade, ele está mais vinculado ao sucesso dessa captação do que a prospecção de terras. A gente já tem terras prospectadas, a gente está num processo já de diligência dessas terras com relação
Não há, já deixando bem claro uma coisa, explicando, né? Roraima não tem terras regularizadas, tá? São muito poucas as terras 100% regularizadas em Roraima. Que O que a nem gente faz Brasília. Hã? Que nem Brasília. Nem Brasília, lugar nenhum, né? No Brasil. Mas o que a gente faz é comprar terras passíveis de regularização, como foi feito, por exemplo, com as terras, as terras onde estão módulo 2 e 3, a gente comprou elas ainda com alguma coisa, hoje elas são terras escrituradas, com licenciamento ambiental, com tudo. Módulo 4, a gente era uma terra já, uma posse da Fazenda Esperança, doada, né, uma doação que eles receberam. A gente fez regularização ambiental, então é uma terra regularizada em termos ambientais, mas a regularização fundiária não saiu ainda da terra, a gente mesmo está fazendo para que eles tenham mais segurança jurídica. Já a fazenda do módulo 5, né, do módulo 5, que é a Fazenda Bom Sossego, que é uma fazenda da Radix, comprada pela Radix, ela tem a regularização ambiental, mas ainda não tem a regularização fundiária, mas já está andando o processo, mas assim, andando o processo, né? Nenhum processo corre, todo processo se arrasta, né, na verdade, lá. Então, é isso, só contando, assim, parece uma anedota, né? A gente comprou a fazenda da Floresta S.A. e eu estou há 1 ano tentando comprar a fazenda efetivamente, né? A gente já passou por tudo. O orçamento do cartório só para soltar a escritura de R$7.000, só para soltar a escritura, já pagamos ITBI, já pagamos tudo. Aí hoje a gente recebeu a notícia, né? Depois de já terem ido no cartório lá, com todos os documentos, não, que a certidão de casamento do proprietário não, a tabelinha não tinha aceito. Isso porque ele levou o original da certidão de casamento, porque eles não estavam aceitando uma cópia. Levamos o original, a pessoa que recebeu lá assinou, fez uma cópia, autenticou a cópia, a tabelinha não aceitou, simplesmente não aceitou a certidão de casamento. A gente está tendo que tirar uma segunda via no Maranhão da certidão de casamento dos antigos donos, né? E tudo eu fazendo isso rezando para o dono não morrer, né? Porque se morrer é inventário, tudo mais. Mas é isso, né? Então a gente não tem como comprar terras regularizadas. O que a gente compra é terras passíveis de regularização, mas com o máximo possível de segurança. Tem algumas que a gente descarta. A gente já descartou terra, falou, não vamos comprar essa, porque essa é o chamado rabo de foguete, né? Então você vai ter muita dificuldade. Então a gente compra terras que a gente sabe que vai regularizar, vai gastar um dinheiro, por isso que eu tenho ali já destinado lá, tem o preço da terra, tem o preço da terra, mas tem mais 70 mil para regularizar a terra. A gente vai ter que pagar, são impostos, a gente tem uma pessoa que trabalha para a gente paga ela para fazer toda essa parte, né, de ir atrás, correr, ir no INCRA, ir no Interaima, então ela que fica responsável por isso. Talvez esse ano ela passe para o quadro, talvez a gente contrate essa pessoa, passe a pagar ela de forma fixa, que começa a valer a pena, entendeu? Pelo tamanho da empresa. E é isso, né? Então mas eu digo assim, hoje o risco de não conseguir as terras, a gente já prospectou terra suficiente para atingir esse número de 100 hectares plantados no ano que vem, entendeu? É mais um risco de não captar e não ter recurso suficiente para comprar, porque não vai estar fixado, não vai estar em uma área só. A gente provavelmente vai estar colocando isso em duas terras próximas, né, que a gente já prospectou, né? Então, essa operação vai acontecer em duas áreas distintas para chegar aos 100 hectares. E para os próximos módulos, né, também, aí isso é ano a ano, todo ano correndo atrás de fazer isso aí. Mas geralmente a gente acaba conseguindo. Certo? Mas sempre é um risco, tá? Não vou dizer que o risco de cumprir essa meta, né, que a gente tem aí de 100 hectares por ano, o risco de não conseguir terras, ou das terras dispararem demais de preço, a gente tem algum problema, tem que se mudar, né? Inclusive, a gente já vem estudando mudar para outras regiões do estado, onde as terras são mais baratas. A gente vem fazendo esse estudo também da viabilidade disso. Eu acho que eu respondi agora, né? Mas existe a possibilidade de você mudar também de estado? Olha, tem vezes que eu penso nessa possibilidade, mas as condições de Roraima, elas são muito, muito interessantes, sabe? Assim, característica de solo, pluviosidade.
Até porque, por exemplo, a gente tem a possibilidade de descer para o subestado, tá? Aí a gente desce para o subestado, é uma área interessante que as terras são um pouco mais baratas. Só que chove demais, entendeu? E aí você vai falar, mas a árvore não gosta de chuva? A árvore adora, a madeira que não gosta muito, né? Então, então a gente começa a perder em qualidade de madeira quando a gente tem muita chuva, né? Então, a gente está indo ali ainda para o limite de para onde a gente pode ir. Existem áreas muito interessantes em termos de custo no Amazonas, né? Presidente Figueiredo, por exemplo, é uma região interessante que tem terras bem baratas, né? E a gente estaria até mais próximo de Manaus. Só que aí a gente entra numa de que, aí, qual é a grande aposta? É Manaus ou é Georgetown? Entendeu? Porque se a gente vai para Amazonas, a gente começa a estar distante, né? Isso pensando em uma produção centralizada em Amazonas. Mas, Alberto, nada impede desse modelo de reflorestamento, a gente entende de reflorestar. Se a gente começar a sentir segurança de que a gente pode expandir até para outros biomas, tudo é possível, entendeu? Então, o que a gente nunca vai sair da nossa linha de trabalho é trabalhar com sistemas o mais regenerativos possíveis e trabalhar com madeira tropical, que essa é a base da Radix. A Radix é uma empresa de reflorestamento de madeira tropical. Então, a gente não vai trabalhar, pode ser até que no meio lá tem uma conífera, né? Pode ser até que no meio lá tem um pau de balsa, de crescimento mais rápido, né? Que é uma madeira tropical, mas ela não tem o mesmo objetivo de madeira dura, né? Mas a gente sempre vai estar trabalhando com as madeiras tropicais. Essa é a ideia que a gente tem. Isso eu como CEO da empresa, eu sempre vou estar levando a empresa nesse sentido. Então, pode ser que a gente esteja trabalhando em outros lugares, sim, mas vai depender de um novo modelo econômico que a gente monte, né? Mas existe a possibilidade, sim, da gente ir para outros estados no futuro, tá? Mais alguma questão, pessoal? Alguém quer abrir aí? Então é isso. Eu vou agradecer a todo mundo pela participação aí, pelo tempo aí dispensado, me ouvindo, me vendo. Eu sei que não é nada fácil ficar me olhando e me ouvindo. Agradecer pelas contribuições, né? Da Marlene, do Alberto, do Guilherme, todo mundo aí que contribuiu, do Abílio. Espero ter sanado as dúvidas de vocês. Espero ter contribuído de alguma coisa também, de alguma forma aí na decisão de vocês de investir em nós conosco, né? Em mais essa rodada. Lembrando aí que a gente vai estar aberto, né? Essas etapas aí de investimento, né? Essa captação que a gente está fazendo aí, ela então está separada em 3 rodadas, né? Essa primeira rodada, as cotas são de 100 mil, elas se encerram agora no dia 28, que já é o próximo domingo, né? Se eu não me engano. Então, o último dia para fazer reservas nessa rodada é o dia 28. Quem quiser aí o link, é só mandar um WhatsApp para a gente, um e-mail, qualquer coisa. A gente manda o link para vocês, para que possam fazer a reserva, tá ok? Encerrando essa oferta, a gente passa, então, para a próxima rodada, que é a rodada de 50 mil, investimento mínimo de 50 mil. Ela vai até o dia 11, e aí, a partir do dia 12, a gente entra na terceira rodada, que é o investimento mínimo de R$10 mil, né, para participação aí na Biotribo. Lembrando, então, que é isso, é a diferença do investimento que os senhores já fizeram conosco. Os senhores investiam nos módulos florestais, estavam investindo basicamente no ativo. Agora, os senhores estão investindo na empresa, né? Então, a partir de agora, não a partir de agora, não é que só vai haver investimento na empresa. Essa é uma oportunidade de investimento na empresa, então, no crescimento da empresa. Pode ser que a empresa cresça de forma fantástica, pode ser que ela cresça só de acordo com o nosso projeto, ou pode ser que não cresça de acordo com o projeto. É uma aposta que é feita, assim como nós apostamos na Radix, e ela vem nos dando tantas alegrias nesses anos aí, certo? Então, esses são os números que a gente tem para apresentar para vocês. Lembrando, esses números foram feitos com base em uma previsão de receitas, uma previsão de pagamento de dividendos. Esses pagamentos de dividendos está baseado
na venda de crédito de reposição florestal e na venda de madeira de desbaste e na venda de madeira adulta. Isso são rendimentos previstos para a Radix. E estão previstos também rendimentos da Floresta S.A., que aí a gente tem venda de madeira e também venda de outros produtos, que são lá, a gente tem produção de cacau, produção de banana, mas a banana ela não consegue, para o tamanho da empresa, ela dá a receita que chega a dar lucro, né? A gente não tem o objetivo de ganhar dinheiro com a banana, ela tem mais um objetivo de planta de serviço dentro do sistema. Então, realmente, a gente pretende ganhar dinheiro dentro da Floresta S.A. com a venda de cacau e venda de banana, e de venda de açaí. O cacau que o Alberto, né, você lembra com certeza, me falou várias vezes, rapaz, planta cacau, né? Algumas vezes ele me falou, eu resolvi seguir a ideia e a gente... Demanda infinita. Demanda infinita. Acaba nunca vai parar de... Principalmente em tempos de depressão pessoal das pessoas, chocolate é direto. E é insubstituível, né? Depois que eu descobri o gap, que a gente tem o tanto de cacau que a gente importa, né, para a nossa estrutura de beneficiamento de cacau, aí que eu vi que realmente a demanda é muito grande para a produção de cacau. E a Floresta S.A. está focada nesse... Um dos produtos que a gente está focado na Floresta S.A. Inclusive foi plantado esse ano já, o cacau já está plantado lá, uma parte dele, né, que a gente tem um escalonamento de produção de cacau, já está plantado lá, já foi plantado esse ano. Então, em breve, a gente vai estar comendo um cacau aí, um chocolate da Floresta S.A., né, em breve. E é isso. Então, é isso aí que compõe essa expectativa de rentabilidade. Tá bom, pessoal? E aí, quem quiser investir com a gente, só mandar um alô, que a gente manda o link, faz a reserva, a gente manda o contrato, faz a transferência, está investido. E aí, depois que terminar as ofertas, a gente faz a subscrição das ações, né? E já faz a transferência. Então, já passa a ser acionista. Não é nenhum tipo de investimento em mútuo, conversível, nada disso. Já é investimento direto para já se tornar acionista da Floresta S.A. Então, ao final, a gente tem um prazo de 30 dias, depois de, no máximo, 30 dias, a gente subscreve os investidores, eles passam, então, a ser acionistas da empresa. Tá ok? Então, é isso, pessoal. Só uma coisa que cabe aqui lembrar é que, assim, muitas pessoas pensam em questão de sucessão, né? É uma coisa importante. Essas ações passam a compor aí a herança, né, de quem pensa em sucessão, né? Então, ele passa a compor o patrimônio da pessoa, por isso que ele tem que estar bem declarado e as pessoas que te cercam têm que saber realmente desse investimento que você tem, essas ações que você tem aí da Biotribo. Beleza? Mais alguma coisa você ia falar, Alberto? Você abriu o microfone? Não, só mesmo para agradecer. Beleza, Alberto, eu que agradeço aí a todos vocês. Tá ok? Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Falou. Gratidão aí. Obrigado, Marlene. Eu já estou vendo a entrevista do Lula, sinto muito. Opa, tá bom. Tchau.